Olá pessoal, estou mostrando aqui a estação de recarga ultra rápida da Zé Elétrica em Gramado, Rio Grande do Sul. Eu cheguei com 73% de autonomia do carro e estou com 99%. Mas olha só o tempo todo, 1 hora e 12 minutos que gastou, está a 4 kW. Está bem abaixo do que um posto público padrão, certo? Então isso aí atrapalha por acaso outros carros, né, que tem velocidades maiores. Mas só lembrando que nesse caso esse aqui é pago, né? Então, os de São Paulo são públicos, né? Cortesia do estabelecimento. Aqui é R$ 2 a kWh. Ó, eu tô 8,99 entregue de energia. Ó, agora exatamente 9 kW vezes 1,99, aproximadamente R$ 2. Vou gastar R$ 18 nessa recarga. Tá aí, carregando. Posto Sim, Gramado, Rio Grande do Sul. Caoa Car CCS2. Olá pessoal, olha só que coincidência, dois Caoa Car carregando aqui no posto Zé Elétrico em Gramado, posto Sim da Zé Elétrica. Tá aí, ó, dois Icar, coincidência. Tá aí. Olá pessoal, estamos retornando de viagem para Gramado, Rio Grande do Sul, para Brasília. 7.012, né? Já rodamos 2 km saindo das cidades. 7.010 km rodados. E vamos ver agora como vai ser a viagem de volta. Saímos de Gramado com 7.012 km, já rodamos aproximadamente 160 km. Estamos aqui no ponto de carregamento da cidade de Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Abastecimento do posto 5 da Zé Elétrica, empresa Zé Elétrica, carga ultra rápida de 60 kW. Aqui no caso o Caoa Car, como sempre, né, ele começa na recarga. Eu cheguei com 37%, está carregando a 23 kW, que é o máximo que o carro suporta, com carga contínua e alternada. Depois ele vai equalizando e reduzindo essa potência na medida que vai aumentando a porcentagem de carga do carro, ok? Então, na viagem de ida, eu mostrei nos vídeos anteriores, percorremos 2.700 km de Brasília a Gramado, Rio Grande do Sul. Agora estamos retornando. Já andamos 160 km, vamos dar uma carga em torno de 90% e em seguida dormir no próximo hotel da cidade de Tubarão. E a intenção de dormir lá para amanhã cedo sair e para Florianópolis e continuar esse retorno. Ok, pessoal? Eu vou mostrar depois do painel, as quilometragens e como está sendo esses percursos todos. E acompanhe aí no próximo vídeo. Até mais. Continuando, pessoal, então aqui ó, o carregador CCS2 Combo 2 está aqui carregando no Caoa Car. Okay? E temos aqui, eu cheguei com 37% de carga, então aí após 8 minutos já estamos com 48% na potência de 23 kW. Ele sempre começa aí com 23 kW quando a bateria está baixa. Ok? Ó, já entregou para o carro 3,27 kW a 63 amperes. Okay? Só lembrando que esse ponto de carregamento aqui, no caso desse daqui da empresa Zé Elétricas em Três Cachoeiras, ele é pago, ele é R$ 1,99 o kW. Os outros postos, como eu mostrei no vídeo anterior, que são gratuitos, cortesia do estabelecimento, no caso do posto Sinuelo, Angeloni e outros de Santa Catarina, eu não abasteci nele, né? Preferi não carregar, por quê? Porque deu aquele problema que eu mostrei no vídeo anterior, né? Questão de alta carga, alta descarga de energia no carro, ele desligou automaticamente o sistema de alta voltagem do carro. Então eu preferi utilizar esses que deu certo, né, o carregamento, e evitar esses de Santa Catarina, que eu estou saindo agora de Rio Grande do Sul,
na última, penúltima cidade, Três Cachoeiras, e vou seguir para Santa Catarina. E vou evitar, né, nesse trecho, de carregar nos postos da Celesc, né, o eletroposto da Celesc, porque para o carro Caoa Ricardo ele deu aquele problema que eu mostrei no vídeo anterior, certo? Então já vou dormir ali no hotel no próximo, já para evitar essa questão, né, de ele desligar o sistema de alta voltagem, e evitar todos esses ultrasaps. Vai aumentar o tempo da viagem, mas é o que temos para hoje. Até o próximo vídeo, pessoal. Olha só, 10 minutos, estava 37%, já estamos em 50%. Manteve os 23 kW. Continuando o carregamento, então, estamos aqui em Três Cachoeiras ainda, de 64% para 65% ele reduziu, ó, 14 kW. Amperes também, ó, 40 amperes. Já entregou para o carro 8 kW. Tá aí, pessoal. Pessoal, pensei que ia dar certo. Eu tô um pouco rouco, desculpa aí a voz. Eu gripei. Pensei que no posto ultra rápido ia dar certo aqui. Não deu certo, tive que vir no próximo posto mais próximo. Ainda bem que tem esse próximo posto mais próximo, de 3 km. Tô aqui no outro ponto da Zé Elétrico. Só que aqui é 7 kW a recarga. Tá certo, eu cheguei aqui bem tarde, meia-noite. Um pouco mais de meia-noite, 1h. Olha só, está carregando. Quando amanhecer, geralmente é 5 horas de carga, vou dar uma carga completa. Eu vou pegar o carro, tem que deixar a noite carregando aqui no posto de combustível. Posto sim. Eu rodei 180 km, lá de Três Cachoeiras até Laguna, Santa Catarina. Tá aí, tá carregando, mas tive esse imprevisto aí, que não tá carregando, e eu também tô evitando carregar na CCS2, o da Celesc, né, que deu aquele problema anterior. Então vim procurar um próximo de carga alternada. Olá, pessoal, aqui na continuação da viagem, já saí da cidade de Tubarão. Tubarão não deu certo o hotel, porque eles postaram lá o RT que tinha instalado recente, mas não está funcionando ainda. Eu parei na cidade seguinte, no Hotel Lagoa. No Hotel Lagoa tem um ponto de recarga ultra rápido. Só que, como eu já tinha dito nos vídeos anteriores, na questão do CCS2, a carga contínua dele, ele deu aqueles problemas. Eu evitei de usar o CCS2 e tentei o tipo 2, corrente alternada. Não deu certo também. Ou seja, é problema no tipo de equipamento da Celesc de Santa Catarina. Então evitei, e como eu já tinha planejado anteriormente, tinha um ponto de recarga próximo, 3,5 km adiante, posto sim, da ponto de recarga da Zé Elétrica. Esse já é pago, né, o ponto de recarga, 1,99 kW. Deixei lá à noite carregando, cheguei bem tarde, 2 da manhã. Deixei o carro carregando e por volta das 8 horas, 9 horas eu fui buscar o carro. Já estava 100% carregado, tudo ok. Então, saí com 7.000 km lá de Gramado, 7.012. Agora estou com 7.405 km. Então, de Gramado até o momento já rodei 400 km aproximadamente. E estou chegando em Florianópolis, sentido Florianópolis. Chegando em Florianópolis, na continuação da rota, parar lá no Shopping Beira-Mar, que é um dos pontos excelentes de recarga, onde eu contei e mostrei nos vídeos anteriores e shorts, 16 pontos de carregamento, né? São 8 vezes 2, né? Cada estação de recarga carrega 2 carros. Então tem bastante opção, todo mundo tem carro elétrico vai conseguir carregar ao mesmo tempo, certo? Então nossa viagem aí é até Brasília. No Google Maps, quando você traçar a rota, ele dá aí aproximadamente em torno de 2.100 km. E agora acabou de passar uma chuva bem forte, tentando reduzir um pouco. Observem aqui no carro, né, que
Eu mostrei também nos vídeos anteriores, ele está bem cheio. Estamos com 3 pessoas no carro e uma mala média, uma mala pequena e vários objetos pequenos. O carro está bem cheio. Com o step, né? Só lembrando a questão do step, o carro não tem espaço, né? Deu um jeito de tirar o isopor que vem dele lá atrás, né? Coube bastante outros objetos, né? Coube a roda, mas uma mala pequena, né? Junto com o carregador, o selante que vem nele. Essa questão do step, eu já tinha dito, o aro do pneu, que é aro 15, e a furação da roda para o encaixe, ele é específico, você tem que mandar pro torno. Você também tem essa questão, porque rodovia tem como, né, você andar sem step, tem que andar com step, porque se cortar o pneu, o selante ou o remendo não vai resolver, somente, né? Tem que ter o step, né? Então ele tá lá atrás, eu mostrei essa questão também. Bem, agora aqui, ó, tô no modo esporte, com o ar-condicionado ligado, apesar de chuvosa aqui, toda a visibilidade ela tá razoável, não tá ruim. E daqui a pouco eu vou mostrar essas outras questões. Ah, só lembrando, à noite, quando eu deixei carregando, por sorte, que aqui é rodovia de tráfego pesado, né? Na cidade, na região, tinha bastante tempo que eu não passava aqui em Santa Catarina, tem Uber. Então o Uber está trabalhando aí, consegui ir pro posto sim, que era 3,5 km, pro hotel, né? Tive que fazer esse deslocamento, né? Deixar o carro, ir pro hotel, depois acordar cedo do hotel, buscar o carro e trazer as coisas. Então, essa é a luta aí, tem carro elétrico, né? Tem que ter planejamento, tem que ter paciência, e é isso aí. E estamos aqui no Caoa Chery, cara. Daqui a pouco eu vou mostrar quando chegar lá no Shopping Beira-Mar em Floripa a continuação do vídeo. Até mais, pessoal. Obrigado. No canal de Florianópolis, como está um tempo todo chuvoso, desistimos e vamos seguir direto viagem. Nós saímos de Laguna, Santa Catarina, e agora chegamos em Itajaí, Santa Catarina, aproximadamente 200 km rodados. 90% do trecho no modo econômico, somente no modo esporte para fazer as ultrapassagens. E agora vamos parar para o almoço. Olha só, aqui 24%, já estamos em 29%. Então já foi entregue 1,76 kW, 77, está subindo aí os quilowatts entregues. Ok? Carregador CCS2, posto Shell em Itajaí. Por que eu abasteci nisso aí um pouco fora da rota? Justamente pela questão que o Caoa Chery, cara, ele não está compatível com modelos da Celeste de Santa Catarina. Então, por isso que eu estou nesse ponto aqui. Esse daqui é pago também, aí aproximadamente R$2 o quilowatt o valor. Continuando, então, e ainda estou no posto da Shell em Itajaí. Olha só, depois de 1 hora de recarga, estamos em 98%. Ó, já foi entregue 22,81 kW para o carro. Carregador tipo CCS2. Agora eu vou seguir viagem até Itapuã. Encerrei e olha só, 98% chegou a bateria. 84 minutos, 1 hora e 24 minutos. 22,79 kW entregue. Caoa Chery e Car. Continuando a viagem. Então aqui ó, peguei uma chuva bem forte, ainda no caminho de Itapuã. Olha só, painel. Eu estou aí com 7.635 km rodados. Estou no modo econômico na chuva, com o desembassador para-brisa ligado. E ó, desembassador ligado. E chuva aqui forte. E tomara que esteja carregando. Lá está a única estação de Itapuã, porque senão vou me enrolar para achar uma tomada compatível. É isso aí, pessoal. É possível, mas com muito trabalho, paciência e planejamento. Uma viagem
interestadual. Continuando na nossa jornada de volta, o objetivo é percorrer Gramado, Rio Grande do Sul até Brasília, 2.100 km aproximadamente. Já percorremos 700 km aproximadamente de Gramado ontem até Itapoá, Santa Catarina hoje percorremos 350 km e aproximadamente mais 350 ontem. Então estamos aqui no horário oposto em Itapoá, aqui é um abastecimento, a recarga pública, 24 horas, 7 dias por semana. O equipamento aqui fica guardado para as pessoas utilizarem. Então o cabo eu já coloquei para carregar, o equipamento está aqui e tá aí. Ele fica guardado, só essa observação. E fica aí guardado o equipamento. Então vou ficar até amanhã e em seguida vou continuar a viagem, passar por Curitiba, São Paulo até Brasília. Vou mostrar como está sendo essa jornada toda. Hoje foi tranquilo, apesar de bastante chuva. Os carros chegou bem, a maior parte do tempo usando o modo econômico, né? Para ter uma margem de segurança para poder viajar. Mas é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. E o mar no fundo, né? E tem uma carreta furacão ali. Estamos no carnaval. Continuando a viagem, saímos de Itapoá. Estamos aqui com o odômetro 7.811 km rodado e novamente pegando uma chuva bem forte aí. O pessoal está até usando o pisca-alerta dos carros aí. O modo esporte ativo, autonomia, olha só, a moto passou aqui e jogou água para brisa. Tá ligado o desembaçador do para-brisa. Tá bem lento, congestionou, chegou num ponto aqui de congestionamento, indo para Curitiba, Paraná. Continuando, pessoal, já estou aqui no posto Petropem, São Paulo, depois de Cajati. Aqui nessa região entre Registro e Cajati tem 3 pontos da EDP ultra rápido. E olha só, cheguei aqui com 26% de carga. Já está carregando a 23 kW. O carro Xerrica, esse limite é 23 inicialmente. Quando chega em 65% ele reduz para 21, vai reduzindo até chegar em 86%, ele reduz para 11, 12 até chegar em 7, 6, 5 kW. Está aí carregando. Ele deu um probleminha aqui porque tinha outro que da Chademor, tinha outro carro carregando e eu tentei usar os dois ao mesmo tempo. Aí ele travou. O carro teve uma trava de segurança, teve que vir um técnico aqui e reiniciar o equipamento, né? Porque ele não estava nem carregando. Após a inicialização, ele estava encerrando a recarga automaticamente. Aí reiniciou e funcionou tranquilo. Tá aí, pessoal, continuação aí dessa jornada de volta. Olá, pessoal, continuando a viagem. Então ontem eu saí de Pariqueraçu, São Paulo, lá no Grau Petropem. Quando eu cheguei lá, eu tive a infelicidade de... tinha outro carro carregando e eu tentei carregar ao mesmo tempo, e não pode ser feito isso. A maioria dos pontos ultra rápidos não suportam dois ao mesmo tempo. Aí o cabo travou, né, no carro, aí teve que reiniciar o equipamento. Só depois de reiniciado é que foi possível continuar, né? O carro estava... vizinho, que era um Nissan ali, estava 75%, ele saiu só com 99%. Aí depois disso ele teve que chamar o técnico, o eletricista, para reiniciar o equipamento. Depois de reiniciado é que liberou a carga. Agora eu estou aqui em Sorocaba, São Paulo, né? E Sorocaba, São Paulo, a Pariqueraçu, nesse posto Grau Petropem, são 185 km aproximadamente. E eu não quis fazer essa viagem direto porque, como é um trecho de serra e subida, eu não sabia se iria dar autonomia suficiente ou não. Então, o que eu fiz? Eu parei no posto de carregamento em Juquiá, São Paulo.
da Tupinambá. Esperei 1 hora lá, né? Aproveitei, jantei por lá, era por volta das 19 horas. E dei mais 1 hora de carga lá. Aí eu cheguei aqui com uma sobra, né? 30 e poucos por cento de autonomia. Então eu tô aqui agora no Açaí. Observe. Aí. Estou no Açaí. Aqui o carro carregando. Caoa Chery. Certo? E vou esperar aqui agora mais 2 horas, né? Ontem eu cheguei após as 22 horas, até que eu saí do hotel e tal. Preferi carregar hoje. Então, aqui por volta das 13 horas, meio-dia e meio, vou estar saindo e vou seguir viagem. Para continuar só até chegar em Brasília, esse caminho de volta. Ok? Então, essa questão de ponto de carregamento para carro elétrico, ela é complicada porque não é todo hotel, toda cidade que tem um hotel que tem carregamento. Às vezes tem até tomada disponível, mas não tem aterramento e precisa para carro elétrico, né, o aterramento. Então, essa é uma dificuldade tremenda, sempre você tem que ficar esperando bastante, né? Como eu estou de férias, então tranquilo, né? Mas fora disso, quando você não tem tempo, não é possível, né? Carro elétrico fazer essas viagens longas, né? Só se você tiver com bastante tempo, como no caso como eu estou de férias, né? Aqui agora, se eu tivesse carregado à noite, já poderia ter ido direto, né? Já ia parar no próximo ponto de recarga, que é em Campinas, né? Ultra rápido, já faria o almoço lá. Agora já estou perdendo essas horas aqui, desde estar parado almoçando, né? Ganhando certo tempo. Mas é isso aí, pessoal. Estou conseguindo aí fazer a viagem de volta, apesar daqueles empecilhos, aqueles contratempos que teve na viagem de ida lá no estado de Santa Catarina. Todos os pontos de carregamento ultra rápido da Celesc não são compatíveis com o Caoa Chery, né? Isso é muito chato, muito ruim, né? Porque eu tentei em 4, 5 diferentes, os dois primeiros. O primeiro até começou a dar um problema, o segundo teve que guinchar o carro, né? Porque o sistema de alta voltagem do Caoa Chery desligou, né? Primeiro ali, depois de Jataí, depois mais adiante, né? 2 vezes quando eu parei no hotel. Depois disso o técnico mexeu, reiniciou o sistema, apertou algumas coisas que estavam soltas e até o momento, já tem 1 semana que deu a última manutenção, está funcionando normalmente, né? Foi só as questões de ajustes e reinicialização do sistema, mas é específico, só o assistente técnico autorizado da Caoa tem lá o tablet, aquele equipamento de fazer essa configuração e reinicialização. Ok? Então aqui, estou no Açaí de Sorocaba, ó, saí e vou continuar a viagem daqui a pouco. Acompanhe aí como que vai ser. Pessoal, só essa questão da autonomia aqui, que eu esqueci de comentar. Olha só, tá carregando aí, ó, 103 km, vai dar aí 103,1 a carga. Os postos padrão, né, para carro elétrico são 7 kW, né, os públicos gratuitos, né, quando não é gratuito é a cortesia de estabelecimento, ou você tem que comprar algo no estabelecimento. Aqui no caso Açaí, às vezes tem aquele ticket da cancela ou não, né? Você tem que consumir, fazer a consumação mínima. Então é tranquilo nesse ponto. Aí tá subindo a autonomia, carga 7 kW, né? E apesar dos contratempos que teve anteriormente, a viagem está prosseguindo aí normalmente, né? Sendo possível percorrer aí entre 350 e 500 km por dia. Eu estou conseguindo fazer. Eu estou com 3 pessoas no carro, carro todo cheio, uma mala média, outra pequena e acessórios menores. Está aí ó, o carregamento, está funcionando. E daqui a pouco eu vou mostrar a quilometragem aqui, o odômetro. Então continuando, o odômetro, olha só, já estou com 8.248 km de autonomia. Eu saí de Brasília na viagem de ida com 4.330 km, olha só. Já percorri quase 4.000 km nessa ida e volta. No meu próximo ponto de carregamento já vai ter percorrido 4.000 km. E devo chegar lá com aproximadamente 5.000 km a ida e volta. Na ida eu passei em vários lugares, passei em Santos, né, antes da enchente que teve aí, né, dos problemas todos, uma semana antes. Depois segui até no Gramado, lá no litoral. E fez essa volta, né? Toda aí, como eu tô mostrando pra vocês. Pessoal, deixa eu só mostrar como é que tá a situação do carro, né? Olha só. Estamos aí. Bastante coisas no carro. E atrás.
Olha só, a mala média, coube uma mala média. A mala grande não dá, porque a grande fica batendo ali na ponta, ela não cabe em largura e tamanho. Depois para uma mochila pequena ainda. Olha aí. Aí tem algumas coisas soltas aqui. E a pessoa que vai aqui atrás da terceira pessoa fica bem. A rocha fica certinho. Tem que ser uma pessoa baixa e magra. Se for uma pessoa gorda ou alta, não cabe atrás. E também a pessoa que vai aqui na frente, ela é baixa e magra. Porque se for gorda ou alto, não tem como carregar pessoas atrás. Fica bem complicado. Então olha só. Aqui. A mala. Tá aí, bem rochado. E atrás ali, pouco espaço. Eu tinha mostrado anteriormente, né? O vídeo do step. É step, mas é uma mala média. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, pessoal. Coube o step e uma mala média. Aí, ó. Mala média e o step. Mais algumas coisas aqui que caiu ali na hora que eu abri. Esse daí é o carregador. Cabe mais um saco pequeno aqui. É bem arrochado mesmo. Aí, ó, por outro ângulo. Olha só. Isso aí, ó. Cabe uma mala pequena do lado do step que eu improvisei, né? Mandei fazer. Não precisei de usar nessa viagem toda, né? Todo local que eu andei é asfaltado. E tá aí, carregando, ó. Até o próximo ponto de carregamento, pessoal. Continuando, pessoal, parei na cidade de Campinas, em São Paulo. Estou aqui no ponto de recarga da Shell. Ó, do aplicativo é o Tupinambá, 50 kW, que é a potência do local aqui. Tem dois modelos CCS2, tipo 2. Olha só. Cheguei com 26%, já está em 28%. 50 kW. E nós estamos aqui, ó, já foi entregue 0,65 kW. Ó, tem uma opção aqui, detalhes, vamos ver aqui se ele vai aparecer. Detalhes, ah, tá sim. Apareceu sim, olha só. Ó, tá carregando a 23 kW. Então é isso mesmo, o Caoa Chery Car, ele... O máximo que ele suporta é 23 kW. Fica até 65%, agora está 28%. Depois ele vai reduzindo, 21 kW, 12, 11. Certo? Ó, rede trifásica, 63 amperes. Tá aí. Esse ponto de carregamento é pago, R$ 2,10 por quilowatt entregue. Certo? Tá aí o carregamento. Posto da Shell. Vou ficar uma hora aqui, no entorno de uma hora, e seguir viagem. Pretendo parar em Uberaba, Minas Gerais, hoje ainda. Agora são 14 horas, aproximadamente. Aí também tem um painel solar aqui, ó. Nesse ponto. Tem um painel solar. Isso aí, pessoal. Continuando, tô aqui em Campinas, São Paulo. Olha só, depois de 71 minutos, 1h11, chegamos em 87% de carga. Entregue 18,78 kW. Segunda, vou seguir viagem. Até a próxima. Olá, pessoal, continuando a viagem. Saímos hoje de Sorocaba, passamos por Campinas, no posto da Shell. Carregamento de 50 kW, só que hoje a só suporta 23. Carregamos lá por 71 minutos. Agora chegamos em Pirassununga, no grau Coral. Estamos aqui carregando, agora está 12 kW, cheguei com 27% de bateria. Vou fazer mais uma parada em Ribeirão Preto. Você faz uma recarga lá até chegar na 99% e em seguida dormir em Uberaba. Okay? Vou mostrar para vocês aqui agora o painel do ponto de carregamento ultra rápido da EDP. Olha só, o Caoa Chery Car, cheguei aqui com 27%, só lembrando que eu apertei bastante o pé, estava na média de 110, 120, 110, alguns trechos 120 por hora, 100 por hora, no modo esporte, com o ar-condicionado ligado. E quando eu fui carregar aqui eu pensei que ia estar 23 kW,
ele tá a 12, né? Provavelmente a temperatura da bateria, né? Que deve estar um pouco mais alta. Olha só, já tava 27%, em 8 minutos já carregou aí 6%, já estamos com 33% de carga. E estou usando o CCS2, que é do carro Xerrica. Aí, ó. Carregando ali, CCS2. Grau Coral, Pirassununga. Até a próxima. Tá aí, pessoal, não adianta correr não. Eu corri, ele não deu aquela recarga inicial de 23, ele chegou em 12, ó. E agora depois de 1 hora e 50 minutos carregado, a bateria tá só em 81%. Ele tá a 7, a mesma velocidade dos outros carregadores públicos, inclusive aqui tem outro, do tipo 2, olha só. Aqui é a mesma velocidade da corrente alternada, ele tá usando da corrente contínua. Carga contínua, né? Tá aí, pessoal. Aí atrapalha outras pessoas, né? Se outra pessoa chegar para carregar com CCS2, não vai conseguir. É porque eu tô ocupando a vaga aí, carregando a 7. Eu vou seguir viagem e tentar chegar no próximo ponto. Até mais, pessoal. Continuando a viagem, pessoal. Hoje já rodamos 427 km, carro elétrico, hoje Xerrica. Saímos de Sorocaba após o carregamento de 2 horas no açaí atacadista. Fomos para Campinas, carregamos mais 71 minutos, 1 hora e 11 minutos. Depois fomos para Pirassununga, São Paulo. Estamos ali mais um tempo de carga, mais 1 hora e pouco, eu mostrei no vídeo anterior. E agora cheguei em Ribeirão Preto, São Paulo. Estou aqui carregando no posto Graal CCS2, carregamento, e estamos aqui. Eu cheguei com 30 e poucos por cento de autonomia, já estou com 66% após 44 minutos. Já foi entregue 8,28 kW de energia para o carro. Ele está na velocidade de 9 kW. Só lembrando que essa velocidade ela é reduzida à medida que vai aumentando a autonomia, a carga do carro. Ele começa geralmente em 23 e vai reduzindo de acordo que vai ganhando autonomia o carro. E outra questão é, quando você já está há algumas horas dirigindo, igual eu estou desde as 13 horas, meio-dia e meio dirigindo, agora já só por volta de 20 horas, ele não deixa carregar quando você chega seja com 20 e poucos por cento, 30 e poucos por cento, na carga máxima dele de 23 kW. Quando eu cheguei aqui, ele estava a 12 e foi reduzindo, agora já está a 9. Ele não deixa, porque a bateria ela já está um pouco acima da temperatura normal, pelo uso constante, né? Ou com o carro em movimento, ou carregando a bateria, né? Então, se você for fazer uma viagem longa, você não vai conseguir, após a segunda recarga, utilizar o máximo da potência do carro de recarga. Então aqui estamos ainda no posto Grau de Ribeirão Preto e ele disse que terminou o carregamento para retirar o cabo. Gastou 109 minutos. Vamos ver aqui. Olha só. Vou tirar. Retirei. E depois vou ver aqui agora no carro. Olá, pessoal. Continuando a jornada aí. De volta da viagem. Por volta de 00:30 eu parei em Uberaba, né? Eu saí de Ribeirão Preto, já era por volta das 10h15, 10h20. Aí cheguei 00:20, 00:30 e fui direto para o hotel, né? E também os únicos pontos de carregamento em Uberaba, os 4, só funcionam em horário comercial, né? Não tinha como deixar para carregar à noite. Aí não tem nenhum hotel, né? Para poder carregar o carro. Então cheguei aqui, agora são por volta de 9 horas da manhã. Coloquei o carro para carregar aqui no Shopping Uberaba, certo? Tá aí, ó, lá carregando. Carregador da InCharge. Aqui precisa de um aplicativo, né? Você faz um simples cadastro e é gratuito, é cortesia do estabelecimento aqui do Shopping Uberaba. Então vou deixar ele carregando mais umas 2h30, mais ou menos. Lá para as 11h30 eu devo vir buscar ao meio-dia,
para seguir para Uberlândia, fazer uma recarga lá, a ultra rápida. Lá tem duas, né? Tem da Audi Uberlândia e da empresa Reenergiza. E em seguida vou continuar a viagem, Goiás. Devo parar ali depois de Goiás na primeira parada ou ali já próximo de Catalão. Ali tem duas paradas da concessionária Eco, né? Ontem eu rodei, nos meus cálculos, 570 km aproximadamente, né? E hoje vou rodar mais uns 300 e poucos quilômetros também, para poder chegar ali no Hotel Sonho Verde Cristalina. Aí à noite, vai ser à noite, vou dormir nesse hotel, né, para poder dar 5 horas de carga, né? Então já vai ser à noite. Aí na hora que amanhecer, no dia seguinte, vou conseguir chegar de viagem no destino final em Brasília. E já percorri aqui 4.200, 4.300 quilômetros, tem mais uns 500 quilômetros para percorrer, vou chegar próximo de 5.000 quilômetros percorridos. E de volta, no carro elétrico, o Caoa Chery Car. Olha só, está piscando verde, é porque está carregando, e o outro aqui tem outra vaga disponível. Serve aqui no Shopping Uberaba, são duas. Lá, tem uma disponível. E aqui está carregando. Aí, ó. Tá lá carregando. É isso aí, pessoal. Isso aí é a jornada aí. Tem que ter bastante paciência e tempo, né, para fazer isso, né? Viajar na distância longa com carro elétrico. E ontem eu observei uma questão importante, que é quando você já está há várias horas utilizando o carro, né, depois que fez uma recarga com a ultra rápida e continua utilizando o carro, ele não deixa carregar na potência máxima do carro, que o Caoa Chery Car é 23 kW. Aí quando eu cheguei no segundo, terceiro, quarto ponto de carregamento, ele só limitou a 12, né? Então demorou bem mais essa viagem. E também ontem eu estava cansado do hotel, não tive como deixar a noite carregando, né? Não tinha, estava com disposição para sair, então levantei pela manhã, esperei mais essas 2 horas, igual hoje, estou esperando mais 2 horas e pouco para poder chegar no próximo destino, né? Mas é isso aí, enquanto o Brasil não se adequa à estrutura, é esse sofrimento todo. Até a continuação, próximo vídeo, pessoal. Continuando a viagem, pessoal, já saí de Uberaba por volta de meio-dia hoje, 2 horas e meia de carga, lá no Shopping Uberaba, e agora estou aqui na viagem, indo para Uberlândia. Já estou com o odômetro 8.800 e poucos quilômetros rodado no carro, desde quando eu peguei, e na viagem 4.500 quilômetros já, da ida e volta, Brasília Gramado, Gramado Brasília. Agora estou chegando em Uberlândia. Estou indo no modo Eco, vou chegar exatamente na reserva ali, 20% dos meus cálculos. E por enquanto, apesar daqueles contratempos anteriores, a viagem está ocorrendo tranquila, só muita demora aí a respeito do carregamento. Estou com 3 pessoas no carro, só relembrando, uma mala média, uma mala pequena e olha só, essa pessoa lá. Agora estou com a autonomia do carro, do Caoa Chery Car, ele não mostra porcentagem, né? Ele mostra em quilômetros, está 114 quilômetros, e no GPS aqui está dizendo faltando uns 30 e poucos quilômetros para chegar. Chega lá exato. Okay? Então, ontem eu cheguei tarde, né? Como eu já tinha dito, era meia-noite e pouco. Uberaba não tem ponto de carregamento em hotéis, é um ponto importante, né, para poder ligar São Paulo e Brasília. Olha só, agora tem uma carreta me cortando aqui. Tô no modo econômico 96, 97 km por hora. Só lembrando que o modo econômico ele limita 87, só nas descidas que ele deixa ultrapassar um pouco quando você continua acelerando, né, de acordo com a subida. Agora eu tô na subida e agora 82 km. Viagem bem lenta, né? Se eu fosse no modo esporte, nessa autonomia, do tanto que eu carreguei, eu não chegaria, né, no destino final. Daqui a pouco eu chego em Uberlândia
vou mostrar pra vocês. Lá tem 2 pontos ultra rápido, que é da Audi Uberlândia e a empresa Reenergiza. Vou tentar ir direto na Reenergiza, ver se não tem ninguém usando, né? E porque lá tem um ponto que eu posso almoçar. Vou chegar agora, são 1h15, vou chegar lá 1h30 aproximadamente, né? Da Audi tem só uma panificadora lá próximo, não tem restaurante. Eu vou mostrar pra vocês o ponto de carregamento lá. Então é isso aí, pessoal, até mais. Só algumas observações, né, sobre os pontos de carregamento anteriores. Tá. Lá de Santa Catarina, né, teve aquele problema que teve que guinchar o carro. O sistema de alta voltagem do carro ele foi desativado, porque todos os eletropostos de Santa Catarina, que são da Celesc, eles são incompatíveis com esse carro. Inclusive no mesmo dia lá que eu tentei ele por mais de 1 hora, não deu certo, porque o sistema desligou. Chegou um outro carro da Caoa Chery, o Arizo 5E elétrico, e carregou normalmente, não teve nenhum problema. Ou seja, né, a arquitetura do carro, a questão de potência, que ele não suporta uma carga alta no início, certo? Então, assim, o mesmo carro da Chery, e esse que foi lançamento agora, tem em torno de 6 meses que lançou, foi em junho de 2022, ele não suporta essas cargas altas no início, né? Tem que começar em 23 kW e abaixando na medida que vai ganhando autonomia o carro. Então ele deve ter jogado ali 40, 50 ou mais kW e o carro desligou o sistema de alta voltagem, né? A bateria dele. Sobre os outros pontos de carregamento, como que eu estou fazendo? Igual hoje, eu deixei as coisas no hotel, né? Dormi, e quando eu acordei fui lá para carregar, porque não tem ponto de carregamento. Nos outros pontos de carregamento, por exemplo, lá de Laguna, Santa Catarina, como era um ponto, olha só, tá, olha outro caminhão cortando. Como era um ponto ultra rápido lá no Hotel Lagoa, em Santa Catarina, em Laguna, tentei até usar corrente alternada, tipo 2, comum, só que não deu certo, a própria corrente alternada, porque lá é 43 kW. Ele inicializa, coloca 1 segundo e para, né? Porque não é compatível mesmo os postos, os eletropostos de Santa Catarina, né? O caminhão tô passando, porque eu tô de 84, 85 km/h, né? Então eu quero chegar lá em cima da reserva. Se eu tiver modo esporte eu não chego, né? Eu vou ficar rodado aqui na rodovia, por isso que eu tô lento. Eu não quis ficar meia hora a mais, 1 hora a mais, né? Porque eu já quero parar e almoçar, né? Já aproveitar uma coisa que a outra. O carro vai ficar parado e já vou almoçar e mexer no computador e tal, para dar o tempo, que é de 1h30 a 2, para dar a carga completa. Quero sair com 99, 100% para poder seguir viagem para Goiás, né? Depois vou ter que parar por mais 2 horas para poder chegar lá no Hotel Sonho Verde em Cristalina. Só voltando à questão lá de Laguna, como eu sempre planejei essas viagens, sempre tem no plano B, onde eu vou parar, principalmente no ponto de dormir, né, quando você fizer essas viagens maiores, tem que ter um plano B, porque se não estiver carregando, se acabar a energia, qual seja o motivo do ponto, você tem que ter algum próximo. Aí que eu fui, deixei o carro carregando, nesse ponto era pago, apesar de ser 7 kW, né? Lá é 1,99, geralmente essa média de preço mesmo, R$2 o quilowatts. Deixei lá, e nessa região tem Uber, né? Então o Brasil inteiro, principalmente litoral, tem Uber. Aí deixei o carro carregando à noite, pedi Uber e voltei pro hotel, que era 3,5 km. Então, a maioria dos locais que não tem no hotel, não tem próximo para deixar o carro à noite carregando, é de Uber ou a pé, né? Tem alguns pontos que andam 900 metros e tal. Então assim, essa questão de você deixar o carro assim distante, né? É uma questão de segurança que você já não tem, né? Nesse ponto lá que eu deixei em Laguna, é um posto 24 horas lá, tem os frentistas lá, mas o carro ele fica ali largado, né? Ninguém tá assim cuidando, né? Apesar de ter câmera de monitoramento e tudo mais, o carro fica lá, largado, né? Ficou a noite inteira, até que eu acordei, fui buscar o carro, pedi o Uber de volta para poder seguir a viagem. E todos os outros pontos de carregamento que não tinha próximo do hotel ou do local, né, quando não era shopping, esse mesmo procedimento. Ou procurava um ponto próximo que eu ia ficar para seguir a pé, ou pegava o Uber para poder se deslocar, né?
parei em Florianópolis porque estava muita chuva, não ia aproveitar a praia. Segui mais adiante. Parei lá em Itajaí, tem um outro eletroposto da Shell que é pago. Carreguei normalmente, beleza. E segui mais adiante. Fui para Curitiba. Antes de chegar em Curitiba, depois de Itajaí, eu fui direto para a cidade de Itapoá. Na cidade de Itapoá tem um eletroposto que eu mostrei nos vídeos anteriores. Ainda bem que está funcionando e é 24 horas, porque eu cheguei lá por volta das 19h30 para carregar. Deixei o carro lá até por volta de meia-noite e depois fui buscar. Só que na cidade, e era carnaval, na cidade não tem Uber e nem 99 Pop. Até tem, mas não tem motorista, na verdade, disponível. Ou seja, tive que andar 3,5 km a pé. E o único táxi da cidade, que eu procurei na internet, procurei Google Maps, também não estava disponível na hora, né, para poder voltar esses 3,5 km. Aí teve todo esse trabalho aí de andar bastante, né? No outro dia cedo pela manhã até consegui pedir o táxi, né, porque não tinha nenhum aplicativo, nem 99 Pop nenhum, e fui lá buscar o carro, beleza, né? E nesse ponto é bom que fica às margens ali da praia, em Itapoá. E sorte que tem isso, porque se não tivesse isso, só tem um hotel lá que tem um ponto de carregamento, mas geralmente você tem que hospedar nesse hotel. Então, e eu estava em outro hotel, então eu poderia ter ficado ali na mão se esse ponto não tivesse funcionando. Eu até postei lá, tá, o check-in tá no Bookshare, tem toda a rota que eu fiz. Beleza, pessoal? Essas são aí as observações a respeito dessa trajetória toda, né? Até Uberlândia. Continuação do vídeo. Sobre a assistência técnica da Caoa Cherry. Quando deu aquele problema lá depois de Itajaí, no ponto do eletroposto da Celesc, acionei o 0800 dele. Prontamente eles estimaram em 1 hora do ponto que eu estava pro guincho buscar o carro. Foi próximo disso mesmo, de 1 hora, o guincho chegou, né, levou o carro e também o táxi, né? Tinha a opção de eu seguir a viagem ou o táxi para me levar para a cidade. No caso, eu escolhi o táxi, né, porque estava em dias úteis, né? O dia que estragou, por sorte também, né? Senão eu poderia perder o final de semana se fosse no sábado ou domingo. Então foi numa quarta-feira, e na quinta eu peguei o táxi, né, fui pro hotel e eles levaram o carro lá. Já era mais das 18 horas. No dia seguinte, 8 horas da manhã, eles deixaram o carro lá e o técnico já começou a fazer a verificação, que eu mostrei aí no vídeo anterior, né? A foto e vídeo, o técnico usando o tablet, o aparelho, verificando a parte elétrica do carro. Aí ele só reinicializou, né? Testou tudo, se tinha algum outro defeito, era só essa questão mesmo que desativou, reinicializou, pronto. Voltou a carregar, funcionando 100%, beleza. E depois eu segui viagem, né? Quando eu segui viagem e deixei a noite carregando nesse mesmo dia, no dia seguinte desligou novamente, né, o sistema de alta voltagem. Aí, como por sorte também eu estava numa cidade que era Criciúma, lá em Santa Catarina, que tem também outra Caoa Cherry, o técnico também foi lá, estava na hora do almoço. Depois do almoço, por volta das 13h30, 14 horas, chegou lá, fez a verificação. Tinha os ajustes que ele fez na bateria comum, na parte da frente, ajustou e tô voltando, não teve mais nenhum problema, né? Depois dessa verificação que ele fez, reinicialização do sistema, esses ajustes, apertou algumas peças, estavam soltas e tal. Então não desligou mais o carro, né? Sistema de alta voltagem tá funcionando aí até o momento normalmente, né? Então essas são as questões que eu queria apontar, né? A questão de assistência técnica, ok, funcionou, beleza. E não tive custo nenhum, nem custo com guincho, nem com assistência técnica, foi zero custos essas questões todas. Eu só perdi ali um dia de viagem, né? Mais meio período no dia seguinte dessa segunda vez. Mas como eu estava de férias, agora se eu tivesse trabalho, aí eu teria perdido bastante dinheiro, né? Nesse quesito, o pessoal tá bem a respeito do suporte, né? Apesar de ter o carro também ter seguro próprio, nem precisei do meu seguro próprio, foi a própria assistência da Caoa Cherry. Ok? Então já tô chegando aqui em Uberlândia. Até a
próxima. Continuando, olha só, tô aqui na empresa Reenergiza. Tô fazendo carregamento no CCS 2 e tem 3 tipos: corrente alternada, CCS 2 e CHAdeMO. Cheguei aqui, 23% de autonomia, ó, já tem 1 minuto e 40 segundos, está 23 kW o carregamento, que é o padrão do carro Oxerri Carne. Ele começa em 23 e vai reduzindo. É isso aí. Aí daqui 1h30, 2 eu volto. Deve estar aí acima de 95%. E vou mostrar a continuação para vocês. Já estou em Uberlândia. Até mais. Continuando, pessoal. Então, mostrei lá no ponto de carregamento em Uberlândia da empresa Reenergiza. Carregou rápido lá. Cheguei com 20 e poucos por cento. E menos de 1h30, aproximadamente 1h30, deu 100% concluída a carga do carro. Segui viagem, Uberlândia, tô indo aqui para Goiás, sentido Catalão. Daqui a pouco já tô passando aqui Araguari. E no odômetro tô com 8.860 km, desde quando eu peguei o carro. E na viagem aí, já mais de 4.500 km. Certo. O carregamento foi tranquilo, tinha o pessoal das empresas sempre estão conferindo quem está carregando lá, não teve nenhum problema. Tinha um caminhão deles lá carregando, só que dessa vez, nessa viagem de volta, não atrapalhou, né? Da outra vez eles estavam usando toda a energia para o caminhão, dessa vez não, eles estavam carregando o caminhão deles, mas pôde usar ao mesmo tempo. O carregador deles lá que é público. Mostrei lá pra vocês, lá tem os 3: CHAdeMO, CCS 2 e o tipo 2 corrente alternada. Certo. Agora eu tô aqui no carro. O carro Oxerri, cara, ele não mostra porcentagem. Autonomia 258 km. E pretendo parar para carregar por mais 1h30, 2 lá depois de Catalão, aqui na rodovia da concessionária Eco 050. Aqui está estimando em 1h e pouco para poder chegar lá, certo? E eu estou no modo econômico, com o ar-condicionado desligado. Daqui a pouco eu posso ligar também. O calor aqui está aumentando, agora são por volta das 15 horas, certo? 15, quase 16 horas. E por enquanto o carro tá tranquilo. Uma coisa que eu observei aqui, eu achei que tinha dado algum problema, mas na verdade, quando o carro tá 100%, os primeiros, agora que caiu um nível dos 10 dele ali, a recuperação de bateria deles, a frenagem regenerativa não ficou ativa até dos 260 acima, né? Agora tá 257, agora ele mostrou aqui no painel. Mas tá tudo ocorrendo tranquilamente, é só essa paciência toda aí. Assim quebra-mola agora, o posto da PRF. Bem tranquila a viagem. E daqui a pouco eu vou mostrar a continuação do vídeo, quando eu chegar lá em Catalão. Continuando, pessoal, tô passando aqui em Araguari. Vou mostrar pra vocês aqui como que é o carro, que é a viagem aqui em rodovia. Ó, tô no modo econômico. Sempre nessa média aqui de 85 km por hora. Certo? Ó, passei um viaduto aqui, as elevações de um viaduto. Tremeu aí, eu tô na quilometragem lá. 8.866 km. No odômetro do carro. Em torno de 4.600 km rodado. Viagem de volta. E se eu ficar sem ligar o ar-condicionado aqui, eu vou sofrer bastante. Geralmente eu abro o vidro do carro para ele poder ventilar um pouco ali. Mas é isso aí, pessoal. Até o momento, sem nenhum imprevisto.
Continuando, pessoal, relembrando aquilo que aconteceu, alguns pontos de carregamento que eu não disse. Quando eu cheguei em Curitiba, Paraná, fui abastecer lá no ponto da Porsche, o Ultra Rápido. Eles disseram, até deixei lá no PubShare, que estão liberando por meia hora ou um pouco mais do que isso. Na verdade, fiquei 50 minutos lá, porque eles estão começando a limitar porque a demanda está aumentando, né? E também de várias outras unidades, né? Igual da Audi Uberlândia libera, outras Audi são restritas, igual de Brasília tem até portaria, você não consegue, o único ultra rápido de Brasília. De Curitiba tem vários outros ultra rápidos, mas a maioria com problema. Tem um pago que eu não preferi nem não ir, porque deu certo de carregar próximo. Lá da Copel, que é de Curitiba, tem lá, mas o pessoal já no próprio aplicativo PlugShare mostra que direto tá com problema. E como na viagem de ida, o que aconteceu? Abasteci lá, cheguei para visitar os pontos turísticos e deixei o carro carregando quando eu estava visitando. E depois acabei de dar a carga completa até a noite, beleza. Na volta, o que aconteceu? Eu preferi deixar a noite carregando, o ponto mais próximo público. Tem um estacionamento do hospital ali, próximo da rodovia ferroviária, esqueci o nome do hospital agora. Mas lá, 950 metros da rodovia ferroviária, tem um ponto, é pago, mas é seguro, né? Coberto, né? Então, mas deixei a noite carregando para sair 100%. Então, aconteceu isso. Continuando, pessoal, né? Porque o sol bateu forte aqui agora, é à tarde, tá vendo que tá batendo forte no meu rosto. Liguei o ar-condicionado e quebra-sol o carro aqui. Eu que sou alto, olha só o queixo que tampou. Esse barulho que vocês ouviram aí, esse alerta sonoro, que atinge 120 km por hora. Toda vez que atinge, é configurável, né? Você pode aumentar ou diminuir o momento desse alerta. Então olha só, quebra-sol, né? Foi nada, né? Agora mudou o ângulo aqui, fiz uma curva. Era só o que tinha feito. Tem o espelho dele aqui, né? Dos dois, motorista e passageiro. Mas aí tô pegando o sol aí. Agora virou, tô virando aqui na curva. Pronto. Deu uma amenizada. Então, pessoal, lá em Curitiba fiz isso, né? Deixei a noite carregando, né? Sempre quando tem um hotel, lá também tem vários hotéis, só que geralmente os hotéis que tem ponto de carregamento são muito caros. São assim de 200 a 300 reais acima da média dos outros qualquer, na mesma categoria. Então assim, aumentem muito o preço. Tem que pagar a média de 200 a mais na hora do mercado e pagar ali 30 reais, 20 ou seja 40 nessa média aí por estacionamento, melhor, né? Quando tem próximo, aí é possível, né? Nesse caso tinha o privado ao particular, estacionamento do hospital, próximo à rodovia ferroviária. Mas quando não tem, aí aquelas complicações todas, igual eu disse lá da cidade de Laguna, tive que pegar o Uber, né? Porque o Diretor Posto não estava funcionando. E também tomar cuidado do aplicativo PlugShare, não confiar totalmente. Igual eu estava programado para parar na cidade de Tubarão, lá em Santa Catarina. Só que quando eu liguei lá no hotel, eles tinham só instalado o equipamento e não tinha startado, iniciado eles, não estava funcionando. Então foi uma postagem recente que o único hotel da cidade de Tubarão lá tem um ponto, mas ainda os funcionários disseram que não estava funcionando. Então eu preferi seguir para a cidade seguinte, Laguna. Certo? E também esses vários outros postagens que tem do pessoal aí, postando que tem uma situação no aplicativo PlugShare e na verdade não existe aquilo, né? Principalmente quando tá funcionando, eles colocam que faz check-in e não, na verdade não existe o local ou ainda não inaugurou porque é recente, né? Igual no caso lá do Hotel Sonho Verde, desde dezembro eles iniciaram a obra para instalar o ultra rápido, mas ainda não existe ultra rápido, tem só o público padrão de 7 kW, certo? Então tem que tomar cuidado dessas questões também. Eu vi também uma postagem de um colega de carro elétrico lá na cidade de Rio Verde, lá no shopping, lá da cidade de Rio Verde, o único, né? O outro é da concessionária, só que não tive oportunidade de ir por lá.
O do shopping só instalaram equipamento, mas parece que não inauguraram. Quando a pessoa chegou lá para utilizar, não foi possível carregar. Então a pessoa geralmente faz a conta exata para poder chegar, ficar algumas horas carregando e seguir viagem. Se não tiver um plano B, um segundo ponto de carregamento, vai ficar rodado, vai ficar na estrada, pode ocorrer algum problema, certo? Parei aqui agora no pedágio. Então deu um probleminha aqui, a tag não reconheceu. Ó, liberou. O segundo pedágio que eu passei aqui, a tag da concessionária Eco aqui, ela tá lenta, não tá reconhecendo direto não. O caminhão parou atrás, é um perigo, às vezes esse caminhão vem alta velocidade, não obedece. Mas beleza. Então, essa questão do que tá escrito lá no PlugShare, não confio totalmente. Às vezes a pessoa posta que tá fechado, permanente, tá inabilitado, tá com algum problema em alguns locais, mas em seguida eles dão a manutenção e volta a funcionar, né? Então também acontece o contrário, às vezes não funciona, não tá funcionando e a empresa vai arrumando. Então só tomar cuidado para fazer essas viagens longas, ver se tem um plano B, né? Que é um outro ponto de recarga próximo. Nem que seja, vamos dizer assim, tem que ter essa disponibilidade toda de pegar o aplicativo, Uber, 99, etc. E acabar de seguir para deixar o carro carregando, né? Porque essa é a realidade. Porque a realidade do Brasil hoje, para carro elétrico, o básico é você tem que ter aterramento. Aí você já filtrou 99% das residências do país, né? Em lugar que tem aterramento. São pouquíssimas, né? E carro elétrico exige isso. Eu não conheço ainda algum modelo de carro. Se alguém souber, puder me informar, que tem que ter o aterramento obrigatório, porque o carregador ele precisa de detectar esse carregamento para autorizar a carga para o carro, seja o carregador do próprio carro ou dos postos de abastecimento, que os postos de abastecimento já tem. Agora, para você utilizar seu próprio carregador, você tem que ter o local aterrado. Aí, se você vai fazer uma viagem onde não tem nenhum ponto de carregamento e às vezes a tomada você até consegue encaixar, né? Porque ela precisa de ser acima de 16 amperes, 16, 20 amperes, que é aquela bitola mais grossa, do padrão europeu 3 pinos. E isso já é o segundo filtro, né? O primeiro é do aterramento e o segundo é do carregador, né? Aquele bitola de 16, 20 amperes, ela é mais grossa. E adaptador, pelo menos no carro Oxerri Car, ele não aceita você utilizar um adaptador, né, de tomada. Então, se você tenta, ele não consegue. Tem que ser direto do próprio carregador. Eu vi outros vídeos do YouTube, uma pessoa que colocou um adaptador e deu certo, mas eu não me recordo dos modelos de carros de níveis acima. Então tem essas restrições. Então, para você poder ir em algum lugar que não tem ponto de carregamento, você tem que ligar no hotel, ver onde você vai chegar no destino e fazer essas duas perguntas. Tem aterramento no local? Se sim, se tem aterramento, eu vou ativar o modo esporte aqui para passar o caminho. Passando aqui no caminho. Se tem aterramento, tem a entrada com a bitola de 3 pinos mais grossa um pouco, 16 ou 20 amperes, aí já é difícil demais encontrar lugar assim. E em alguns casos ainda precisa de rede trifásica, o carro não carrega com rede monofásica, aí seria um terceiro filtro ainda, ou seja, aí já vai para 0,0001% dos locais, né? Que acaba restando são os públicos, né? Esses particulares privados geralmente são empresas grandes ou algum estabelecimento que tem uma estrutura mais robusta que você consegue encaixar no carregador emergencial do carro que vem no próprio carro. Se você planejar a viagem e tentar carregar, não vai conseguir. Atingir 120 km por hora agora, ele ativa, ele indica esse alerta sonoro. Vou desativar aqui o modo esporte porque eu quero chegar lá em Catalão com autonomia. Se eu correr muito aqui o tempo todo no modo esporte, eu não vou conseguir chegar nos pontos de carregamento que eu quero. Vou demorar mais tempo, né? Mais horas lá para carregar. Então é isso aí, pessoal.
O sol tá pegando aqui de novo, ó, quebra-sol. Quebra-sol ele não tá pequeno, né? Pra quem é grande. Bem alto, né? Então é isso aí, pessoal. Até a chegada do próximo ponto de carregamento. Então, pessoal, só uma observação a respeito lá do hotel de Tubarão. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023 e foi por volta ali do dia 20, 21 que tinha instalado, ainda não estava funcionando, né? Pode ser que hoje já tenha arrumado, né? Essa observação. E a respeito do cabo para carregamento, Brasília tem vários locais chamados administração regional, como se fossem setores locais semelhantes às subprefeituras de São Paulo, que tem um ponto próprio de carregamento de corrente alternada, né, dos cabos padrão tipo 2, corrente alternada até 22 kW, certo? Só que você tem que levar seu próprio cabo. Tem alguns anos que eles instalaram isso, e também em São Paulo eu vi que tinha alguns. No planejamento da viagem, antes, né, de fazer esse percurso todo, eu vi que mais de 90% dos locais tem o próprio cabo embutido na estação de recarga. Só que aí, como eu pensei assim, o carro já está muito apertado, não cabe mais nada, assim, se tivesse mais qualquer coisinha aqui, poderia ficar ruim, mais desconfortável que já está, né, porque já estou no limite de 3 pessoas no carro. Então, preferi não levar o cabo. Só que aí eu cheguei em São Paulo e Curitiba, né? Tem os locais que você pode utilizar gratuitamente, mas levando o seu cabo. Então, poderia ter aproveitado mais o espaço, perdi algum tempo por isso, porque na viagem de São Paulo, capital, para Curitiba, eu parei no shopping Taboão da Serra. Lá tem um ponto de carregamento, né? Você precisa desbloquear por aplicativo, mas o cabo fica separado, ele é removível, esse cabo. O que acontece? Aí você tem que ir lá na recepção, na administração do shopping, solicitar o cabo. Passei na ponte aqui agora, divisa de Minas com Goiás. Então você tem que pedir o cabo para poder utilizar. Só que só tinha um cabo. Lá tem 2 pontos de carregamento, mas um cabo só. Por quê? Levaram, né, o segundo cabo que tinha. Então assim, isso eu acho assim muito pensamento muito antigo, atrasado, porque já poderia deixar embutido esses cabos lá para não ficar esse trabalhão todo de leve e traz cabo. Esse leve e traz, levaram né? Levaram o cabo. E quando eu cheguei, por infelicidade, ainda tinha um quid lá elétrico carregando. Então tive que esperar 1 hora para o quid carregar para ele liberar. Aí você tem que ficar vigiando, porque pode aparecer outro carro elétrico e ir na sua frente, né? Então você tem que deixar avisado na administração do shopping para poder, que você é o próximo da fila para poder utilizar. E assim que a pessoa sair, você pegar o cabo e ir lá para carregar. Então eu perdi 1 hora lá que poderia estar carregando, né? Para poder sair, porque nos cálculos que eu fiz eu tinha que sair com 100% de bateria para poder chegar lá na cidade de registro um pouco acima de reserva, 20 e poucos %, para poder carregar. Acabei de passar aqui na Eco no ponto que tem recarga, né, que é 70 e poucos quilômetros de Uberlândia, mas eu vou parar no próximo, no segundo, porque a bateria ainda nem chegou em 70%. Tranquilo aqui, certo? Então essa questão de você ter seu próprio cabo é interessante. No caso, eu até comprei esse cabo, mas como o carro estava cheio demais, preferi não levar, porque eu comprei um cabo maior ainda, de 10 metros, exagero, né? Aí ia ocupar bastante espaço, porque ele é grosso esse cabo. Então se eu tivesse levado, eu tinha ganhado dessa 1 hora no Itaboão e mais também umas 2 horas de carregamento lá em Curitiba, porque foi ali, Jardim Botânico e tal, fazer visita. Lá próximo tem ponto, mas você tem que levar seu cabo. Então, essa é a questão aí, de você ter seu próprio cabo, né? Mas assim, todos que eu vi, o pessoal já deixa embutido, né? Porque também esse cabo não é nada barato, né? Deixa embutido para a pessoa não poder tirar. Então é isso aí, pessoal. Seguindo a viagem. Daqui a pouco tô após Catalão carregar. Então, pessoal, só relembrando a viagem de ida,
Na ida, quando nesse ponto aqui próximo da divisa de Goiás com Minas, aqui de Catalão para Uberlândia, tem um ponto de carregamento. Só que tem um restaurante próximo, tem um que fica 1,3 km, outro 1,5 km. E para você poder chegar direto, você não consegue, porque a carga é lenta, né? 7 kW, corrente alternada. Então, de Cristalina para cá, tive que fazer 2 paradas. Fiquei 1h e tanto lá depois de Catalão, e nesse da divisa de Goiás com Minas Gerais, já era na hora do almoço. Deixei as 2 pessoas ali no restaurante, segui, parei no ponto de carregamento, que é 1,5 km, só que na subida, né? 1,5 km de subida, deixei o carro, beleza. E desci a pé, na rodovia aqui, na BR, que é perigoso. Aí fui descendo pelo acostamento. E foi almoçar. Aí na volta tem que subir, né? Só que é subir 1,5 km, né? Então, tem que estar muito disposto, muito animado para fazer isso, né? Isso para poder chegar, porque a autonomia, os cálculos que eu fiz, se não fizesse essa recarga, não chegaria em Uberlândia. Tinha que ficar. Se eu tivesse ficado lá no ponto anterior de Catalão, 2h30, 2 horas, um tempo a mais, chegaria em Catalão. Chegaria em Uberlândia tranquilo, acima da reserva. Só que como já estava próximo da hora do almoço, decidi ir para frente, né? Perguntei informação pro pessoal da concessionária desses pontos de auxílio, pontos da concessionária, e falou, não, pode ir lá no próximo ponto que tem um restaurante próximo. Aí eu fui, como eu olhei no mapa que tinha mesmo restaurante próximo, bem avaliado e tal, aí eu deixei as pessoas lá para almoçar, deixei o carro carregando, aí deu uma horinha de carga e voltei a pé. Aí voltei com as 3 pessoas, eles não quiseram buscar o carro não, foram comigo. Mas essa aventura toda aí de andar na rodovia, às margens do acostamento. Olha só, saí de Uberlândia com 100%, agora são 17 horas, e cheguei aqui no Sal Eco 4, o ponto aqui depois de Catalão, carregando aqui a 7 kW. Aí ó, ele vai subindo aí de 0,1 km em 0,1. Isso aí, pessoal. Aí daqui 1h30, 2, já vou ter autonomia suficiente para chegar lá no Hotel Sonho Verde, ali antes de Cristalina. Vou dormir por lá, aí já vai ser umas 9 horas da noite, 21 horas após. Vai ficar a noite inteira carregando para poder seguir viagem e chegar pela manhã. Continuando, pessoal, então cheguei aqui no posto Sal 4, depois de Catalão. Estou aqui carregando a 7 kW o carro, o Caoa Ricar. Aqui as margens da rodovia, aí vocês viram barulho, bastante barulho de fundo, caminhão passando, lá o Caoa Ricar. E vamos ver aqui o carregador, olha só, aí ó, aí o carregador, tá aí carregando, aí fica piscando verde. Então pessoal, daqui é um ponto de atendimento do Sal 4, tem estacionamento, aí, ó. Aqui o carro, né? Olha só, tem ponto aqui da Enel, Volvo Enel X, aí ó, piscando verde carregando, já mostrei no painel, né, anteriormente. Aqui é 7, né, 7 kW. Tá aqui, ó, carregador tipo 2, corrente alternada. E a estrutura desse ponto de encontro aqui, olha só, banheiro masculino e feminino, e masculino e feminino, e o ponto aqui, ó, lá dentro ficam os funcionários. E aqui para você beber água. É isso que temos aí, ficar esperando 1h30, 2. Continuando,
Então era para esperar 2 horas lá no ponto Sal 4 da Eco 050 ali depois de Catalão, e eu desisti, porque depois de 1h05, 1h10 eu fui conferir como que estava o carregamento. Era para, na autonomia do Caoa Rica, quando você carrega a 7 kW aproximadamente, você ganha 40 km do carro, mas não é real. E ganhou só 22, ou seja, estava ali no entorno de 3 kW, metade, 3,5. Por causa que eu já sei desses cálculos pela experiência que eu já tenho, né? Que eu já vi. Ou seja, de 2 horas eu teria que ficar 4 horas, aí tá inviável. Então eu desisti, né? Segui viagem e vou pro próximo ponto, que é o de Campo Alegre, de Goiás. Campo Alegre de Goiás, vou ver se tá um pouco melhor, pode ser que esteja igual também, né? 3,5, mas eu tô na esperança que esteja a 7, para poder esperar só mais 1h30 e não esperar o dobro, né? Senão eu não consigo chegar à noite no hotel, vou chegar muito tarde, agora já são 18h30, falta mais umas meia hora agora para eu chegar nesse ponto lá de Campo Alegre. Já vai ser 19h30, mais 1h30 de carregamento, 21 horas, e mais 1 hora mais ou menos para chegar. Vou chegar às 22 horas no hotel. Então, se tiver lento lá, obrigatoriamente eu vou ter que esperar o dobro do tempo, né? Senão eu não chego. Tem vários pontos de subida, né? Exige bastante carga. Então essa é a minha previsão hoje, né? Já perdi aí um tempo, né? Se eu tivesse olhado nas primeiras meia hora, os primeiros 20 minutos que estava baixa velocidade, só que eu vi só depois de 1h10 aproximadamente. Mas é isso aí, tem que ficar de olho também, né? Se você fizer um cálculo, pensar que vai gastar um tempo, né? Pode ser que o equipamento não esteja com aquela potência toda, né? Que nesse caso, dessa vez não está. Eu já usei uns 3 meses atrás, anteriormente. Consegui chegar em Palmeri e de volta, carreguei na ida e carreguei na volta. Foi no limite, né? Agora dessa vez eu observei, né, que estava lento esse ponto de carregamento de Catalão. Estou indo pro próximo. Aqui, eu observei que o sol já se pôs, agora está começando a escurecer e vamos lá, né? Vou mostrar como que vai estar a autonomia. Agora está 177 km no carro, a autonomia do carro, mas não é a real, é um valor aproximado. No GPS aqui está apontando que eu vou chegar lá daqui uns 34 minutos aproximadamente. Vou mostrar para vocês como vai estar a autonomia e como vai estar o carregamento lá. Continuando, pessoal, então que agora já são mais de 21 horas. Eu saí do Sal 4, depois de Catalão, fui para Campo Alegre de Goiás, Sal 3, né, porque estava bem lenta a carga do Sal 4 e Catalão. Fui para esse Sal 3 e Campo Alegre, só que também não estava lá essas coisas não, estava um pouco melhor. Em 2 horas de carga ele ganhou somente 60 km de autonomia, pouquíssimo. 2 horas e meia de carga, na verdade, em 2 horas e meia. E nos outros pontos de carregamento a 7 kW você teria feito 100, né? Então 60 km para 100 km no modo econômico, que é o próximo do real. A diferença é bem grande. Eu já saí à noite. Estou aqui a 85 km por hora, eco, ar-condicionado desligado, não precisa, na rodovia. E as minhas estimativas foram erradas, né? Eu pensei que no primeiro ponto de carregamento 2 horas seria o suficiente. No final, na verdade, foi 1 hora no Sal 4, Catalão, e mais 2 horas e meia em Campo Alegre de Goiás. Então 3 horas e meia parado, né? Porque o carregador do local provavelmente não está chegando em 7 kW, deve estar entre 3,5 e 5,5.
Agora eu vou chegar às 10h30, 10h40 no hotel. Vou chegar um pouco mais de 20%. Olha só meu odômetro. Estou aqui com 9.051 km rodados desde quando eu peguei o carro. E estou próximo dos 5.000 km rodados, 4.800, em torno disso. Meus cálculos que eu fiz, vou chegar com 4.950 km rodados, ida e volta a viagem, Brasília, Gramado, Gramado, Brasília. Aí ó, estou com 172 km de autonomia. Ele não mostra porcentagem, né? Ele mostra em quilômetros de autonomia. Estou aí travado nesses 87 km, que o modo eco ele limita isso. Quando eu estou em trecho de descida, ele passa um pouco mais do que isso. Agora eu estou aqui, ó. Ele vai reduzindo os quilowatts também. Ele é 4, 5, ele não joga mais do que isso. Agora eu estou num trecho de descida. Aí ó, chegou a 88 km por hora. Ele vai aos poucos. Você observa ali que os quilowatts por hora ele fica nisso, ó, 1,5, 2 kW. Agora eu estou no ponto mais baixo da descida. E ó, reduziu a velocidade, 86, 85. Quando ele chega a 84 km, que é que ele libera mais, ó, liberou para 17 kW, 18, 20. Ele está subindo aí os quilowatts por hora. Aí estou no trecho plano novamente. Aqui, trecho plano. E nessa média que eu fico, 85 km por hora e 87 o máximo, né? Questão de subida e descida. Eu já tinha mostrado outra questão no vídeo, né? Quando ele entra na reserva, os 20%, ele limita esses quilowatts por hora. Então, tomar cuidado para não entrar na reserva. E tem um trecho de subida muito forte em Ingles, que a pessoa não vai conseguir chegar no destino. Certo? Então, tô aí, ó, na média de 87, de novo na descida. Aqui tem um desvio na rodovia, está em obras, em reforma. Daqui a pouco vou chegar no meu destino de hoje, que é o hotel. E amanhã, provavelmente na hora do almoço, ou próximo disso, 11h30, meio-dia, eu vou estar em casa. Até mais, pessoal. Depois eu vou mostrar o carregamento lá no hotel. Continuando, pessoal. Então, dormi aqui no Hotel Sonho Verde. Saí, já tô com uns 99% de bateria. Liguei o ar-condicionado. Ó, 9.109 km percorrido no carro já, desde quando eu peguei. Já estou aí 4.800 km rodados nessa viagem de ida e volta. Estou aqui indo para Cristalinda, né, aqui antes de Domiciliano Ribeiro. Um ponto aqui do Hotel Sonho Verde, ele sempre funciona, sempre, todas as vezes aqui, todo mundo tá sempre ok. Ele é carga de 7 kW, né? A recarga, deixei a noite carregando, tranquilo. E a informação que eu tive recente aqui, atualizada hoje, dia 25 de fevereiro de 2023, é que o ponto de carregamento, o ultra rápido que está construindo aqui ao lado, está dependendo só da concessionária de energia, a Enel de Goiás, instalar e trazer o poste da rede trifásica. Logo logo vai estar funcionando. Tá aí desde novembro eles iniciaram as obras, só que tá faltando só essa questão aí, para eles poderem vir instalar o equipamento. Então vai ter um ponto bom e importante. Eles também, fiquei sabendo que solicitaram pro shopping de Catalão. Lá tem aquele às margens da rodovia. Logo que também a Enel liberar, já vai preencher esses dois vazios, né? Esses dois buracos aí, que são os pontos onde você tem que ficar maior tempo carregando, né? Porque na própria concessionária Eco 0,50 às vezes está abaixo, igual eu mostrei, abaixo de 7 kW, né? 3, 4, 5 kW. Então tendo esse ultra rápido aí, não se sabe ainda se vai ser 50 kW ou acima, mas só tendo esse de carga contínua de 50 kW, preenchendo esses dois vazios aí, ele vai conseguir ligar Brasília até Uberlândia com pontos ultra rápidos, né? A pessoa consegue ficar aí de 1 hora, 1 hora e meia
e seguir viagem até o próximo ponto de carregamento ultra rápido. Beleza? Então, pessoal, só continuando aí falando sobre esses pontos de carregamento ultra rápido que vai ligar Brasília a Uberlândia. Logo vai ter esse do Hotel Sonho Verde, né? Acabei de sair do hotel, falei com a moça do restaurante lá responsável. Ela disse que está faltando a equipe da Enel, que é a concessionária de energia de Goiás, ligar a rede trifásica, né? Puxar a fiação, os postes para esse estabelecimento. Que aí de Brasília a esse ponto é aproximadamente 160 km, no entorno disso. E o próximo ponto mais adiante é Catalão. Então vai preencher esses dois buracos, esses vazios aí com pontos ultra rápidos. Então a pessoa vai conseguir fazer Brasília e Uberlândia com pontos ultra rápidos de carregamento. Ele vai conseguir. E o último vazio para ligar Brasília a São Paulo e todo o litoral ali vai ser Uberaba, né? Porque Uberaba não tem ponto ultra rápido, né? Tem só aqueles 4 pontos lá no que mostra no plug share, carga lenta de 7 kW. Então tá quase aí ligando esse corredor Brasília-São Paulo e o restante do litoral. Vamos conseguir viajar, fazer essas viagens longas com maior velocidade. Igual aqui ontem, se já tivesse instalado esse ultra rápido, eu ficaria ali 1h30 a 2 e seguir a viagem, já dormiria em Brasília. Só que como não tem, né, 5 horas de carga não dá pra ficar esperando pra dar a carga completa. Então, dormir no hotel. Eles vão perder um pouco de cliente de hotel, né, pessoal que para aí à noite nesse ponto, né? Mas eles ganham também no restaurante, né, que é do mesmo grupo. Eles ganham aí com consumação. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou chegar em Brasília com próximo de 5.000 km percorrido e de volta, Brasília, Gramado, Brasília, né? E apesar daquele contratempo que teve lá em Santa Catarina, que foi um único ponto que eu tive maior dor de cabeça, todos os outros eu consegui superar esses obstáculos aí, né? Usando aplicativo para poder chegar no ponto onde eu estava próximo, ir pro hotel, ou indo a pé, deixando o carro carregar. É possível, mas com muito trabalho, muita paciência, muito esforço, fazer essas viagens longas de carro elétrico, né? E provavelmente aí até semestre que vem já vai ter ligado esse ponto. E vocês podem observar lá no Plug Share, aplicativo que ele é para celular, ou também tem acesso via computador, site plugshare.com. Tem todos os pontos do mundo, não só do Brasil, do mundo, de pontos de carregamento, né, seus diversos tipos. Então o litoral do Brasil também, ele já está quase todo interligado, né? Desde ali do sul, ali do Rio Grande do Sul, passando Santa Catarina, ali Paraná, seguindo São Paulo, Rio de Janeiro. Tem pontos ultra rápidos onde a pessoa consegue fazer todo esse corredor com cargas ultra rápidas, não precisa ficar esperando 5, 6 horas, consegue ali de 1 hora a 1h30, né, seguir para o próximo ponto ultra rápido, né. E na parte nordeste do Brasil, ali de Salvador para o norte, ali passando por vários estados, também já ligou bastante corredor, já tem bastante pontos ultra rápidos. A pessoa consegue 90% do trecho andar todo o litoral nordeste com carro elétrico, né, 100% elétrico. Recentemente, vocês podem observar no mapa, de São Luís do Maranhão até Teresina, Piauí, também colocaram pontos ultra rápidos, 4 ou 5, se não me engano. Conseguiu fazer esse corredor também, apesar que lá nessa região tem poucos carros elétricos, mas já ligaram na empresa equatorial. Então tá faltando aí poucos pontos para ligar quase todo o nordeste do país, começando de São Luís do Maranhão, né, passando até chegar ali Espírito Santo também, ali Vitória e ao redor tem vários pontos ultra rápidos. Tá faltando pouco para ligar de uma capital para outra, né, de Rio de Janeiro para Espírito Santo acima, né. Logo, acredito até final de 2023 já vai ter todo o litoral brasileiro, ali sudeste, sul-sudeste, nordeste ligado, né? Se a pessoa quiser fazer essa rota toda com carro elétrico, vai conseguir em breve, né?
Então é isso aí, pessoal, nós estamos aqui no último trecho da viagem, vamos dizer assim, 98% do percurso desses 5 mil quilômetros percorridos. Estamos chegando ao destino final e gastamos. Nós não fomos direto só por percorrer, né? Nós paramos na praia, paramos Gramados alguns dias, ficamos alguns dias no local. Mas é saída e volta, quantos dias que foram gastos? 17 dias. Então desde o dia que eu saí até hoje, são 17 dias essa ida e volta, né? Bem lento, parando, carregando esses 17 dias e aproveitando ali alguns dias também nos pontos ali de parada, né? O que eu aproveitei mais foi Gramado, ali 2 dias e meio, ali uma tarde em Itapoá, e os outros locais foi a maior parte do tempo desses 17 dias, praticamente 14 dias na estrada, 14 dias na estrada, dirigindo ou esperando o tempo de recarga, né? Então assim, esses 14 dias, se tivesse pontos ultra rápidos em todo o trecho e tal, poderia, acredito, reduzir para menos de 10 dias, fazer saída e volta, né? A gente perdeu aí esses em Uberaba, aqui em Cristalina, em vários locais teve que dormir no hotel porque aquele incompatibilidade que teve em Santa Catarina, né, que o Caoxa Ricar, os eletropostos da Celesc não aceitam, né? Para em 5 horas em Florianópolis, lá no Hotel Beira-Mar. Então, essas várias paradas maiores, né, foram perdidas esse tempo, assim, porque não tem ponto ultra rápido, nesse caso compatível com o Caoxa Ricar. Se fosse outros carros, não teria perdido esse tanto de tempo. Mas é isso aí. Estamos finalizando a viagem. Daqui a pouco, quando eu chegar no destino final, vou mostrar o odômetro aqui com a quilometragem final, né, que vai estar próximo de 5 mil quilômetros percorridos. E a respeito disso também, a primeira revisão do carro é 10 mil quilômetros. Então já estou com quase 4 meses que eu estou com o carro. Então no quarto mês eu já vou completar esses 10 mil quilômetros. Daqui umas 3 a 4 semanas, provavelmente já vou mostrar como que vai ser a revisão desse carro, né, lá na concessionária Caoa-Chery. Vou mostrar aí o quanto que vai ser gasto, né? E a respeito dos gastos, dos custos desta viagem, né, que tanto que eu gastei, vamos dizer assim, de recarga, né? Qual for o valor monetário, compensa, não compensa, vamos dizer assim, mesmo se outra pessoa quiser se aventurar, né, falar assim, quero me aventurar, estou com tempo e quero pegar um carro elétrico e percorrer o Brasil. É melhor, assim, questão de custo. Eu vou colocar na tela aí os custos que eu tive, né, só considerando a questão, assim, no quesito exclusivo de economia de combustível, no caso aqui a carga para o carro, né, como se fosse comparar com um carro a combustão, né, exclusivo nesse quesito, porque nos outros quesitos, tempo que eu perdi, dias a mais, né, então se for fazer essa conta não vai bater. Mas assim, se a pessoa pensa exclusivamente em economia de energia, desculpa, economia de dinheiro, quanto que eu economizei nessa viagem toda se eu fosse percorrer 5 mil quilômetros com outro carro a combustão? Vamos colocar aí na média de carro a combustão, faz a 10 km por litro, né, no preço do combustível que tá hoje, né? Estamos em fevereiro de 2023, e se a pessoa fosse usar aí 5 e pouco reais o litro da gasolina, quanto que seria? Eu vou colocar esses valores na tela e é para vocês verem. No caso de Brasília, né, vamos dizer assim, saindo de Brasília até chegar em Santa Catarina, ali, eu tive R$0 de custo. Todos os pontos de abastecimentos, esses que são cortesias, estabelecimentos públicos, não gastei nada para carregar o carro. R$0. Eu tive que só pagar o hotel, né? Mas mesmo se eu fosse de carro, eu também pagaria o hotel, mas também não esperaria esse tanto de tempo, né? Mas se fosse comparar exclusivamente economia de dinheiro, os custos, você consegue fazer Brasília até ali Santa Catarina, no final de Santa Catarina, R$0 hoje, né, em fevereiro de 2023, porque tem os eletropostos, todos eles que tem disponíveis nesse trecho são gratuitos.
O que começa a cobrar é o ponto ali de Rio Grande do Sul, primeira cidade, se não me engano é Três Cachoeiras. Lá do ponto da Z Electric, lá tem um valor que é R$2 o quilowatt. Então a partir dali que eu comecei a gastar, né? Paguei ali R$2 o quilowatt de energia entregue para o carro. E nesse ponto eu parei ali, deu uns 40, 50 reais, segui até Gramado. Lá tem outro mesmo ponto da Z Electric, da empresa, lá no posto Sim. Paguei mais uns 50, 60 reais. Eu vou mostrar esses custos aí para vocês quando eu cheguei lá para dar a carga completa. Aí rodei mais um pouco na cidade ali, alguns dias ali na região. Paguei mais uns 30, 40 reais para poder ir para viagem de volta, retornando para Três Cachoeiras. Aí cheguei a Três Cachoeiras, paguei ali mais uns 41, 42 reais de volta. E depois de Santa Catarina, quando eu entrei em Santa Catarina em diante, R$0. Paguei só os hotéis por esperar ali o tempo maior de recarga. Mas para o carro, a carga entregue, né, energia, foi custo zero. Então assim, nessa viagem toda. E também teve um shopping que eu parei ali, que eu tava com medo de não chegar ao destino. Paguei ali uns 10, 20, 30 reais num local. Lá em São Paulo também, de volta em Juquiá, paguei ali também mais uns 15, 20 reais. Então se eu for somar todos os custos, vou colocar na tela aí, deve ter gasto aí de 200 a 250 reais de recarga, né, nesse trecho de 5.000 quilômetros. E de volta quase 5.000 quilômetros, no entorno aí de 200 reais que eu gastei, né? E quando tiver esses pontos de carregamentos aqui, né, futuramente, aí você vai acrescentar aí de 50 a 100 reais aí por cada recarga, né? Considerando aí se você chegar a 15, 20% de bateria e carregar até 99%, né? 100% do carro. Então é isso aí, questão de economia, sim, gastei pouquíssimo, né? Em 5.000 quilômetros, você gastar aí menos de 300 reais, é uma baita economia. Mas em compensação, eu gastei em diárias de hotéis a mais. Se eu tivesse o carro a combustão, poderia ter aproveitado mais a viagem, com certeza, né? Mais dias aproveitando, assim, descansando, e compensou, né, essa questão, custo da diária do hotel e aproveitar mais o local, né, seria do combustível, da gasolina, né, se eu fosse gastar, fazem a conta aí no carro de vocês, 5.000 quilômetros, vezes aí o litro da gasolina tá 5 e poucos reais, próximo de 6, mês que vem provavelmente já vai tirar aquela desoneração. Então quanto que seria isso? Milhares de reais, 2, 3, 4, 5 mil, dependendo do seu carro. Então, futuramente, quando tiver bem servido o Brasil de postos, de eletropostos ultra rápido de carregamento, você vai conseguir reduzir esse custo aí absurdamente, né, o custo do seu deslocamento. Mas é só isso que é colocado na ponta do lápis? Não, tem que levar em consideração outras questões. Quais são essas outras questões? É que as pessoas não colocam esse custo, seja carro novo, carro usado, né? Carro usado já antigo já dá muita manutenção, carro novo nem tanto, é a manutenção do carro, né? Se você percorrer 5.000 quilômetros, dependendo seja o seu carro novo, semi-novo ou usado, qual vai ser o custo da sua manutenção desse carro por percorrer 5.000 quilômetros? Essas pessoas não colocam em conta, né? Um carro usado aí vai ter que trocar o óleo, vai ter que fazer alguma peça que foi desgastada, né? Então qual que é o custo disso para o seu carro? Tem essa questão também, que o carro elétrico, o custo é bem menor, né? Porque a gente já está pagando caro, bem caro um carro elétrico aqui no Brasil. Para ter um carro elétrico é um absurdo, né? Hoje a partir de 150 mil, qualquer em torno disso, um carro elétrico. E se for em manutenção no carro a combustão, quanto que você gastaria em manutenção, né? A cada 6 meses, a cada um ano você faz a manutenção, quanto você está gastando por ano? Para trocar as peças, freio, pastilhas, etc. Uma cambagem que tem que fazer, uma geometria no carro, passa em buraco e empena os pneus, etc. Nesse caso da comparação dessa viagem, em torno de 5.000 quilômetros, quanto que fica essa manutenção, né? Comparado um carro elétrico com um carro a combustão. Tem outros canais, outras pessoas aí que já mostraram esse custo de manutenção, que ele é baixíssimo, né? Essa questão de desgaste que todo carro tem, essa questão de pneu, né?
que é igual para todo, praticamente igual para todos os carros, pastilhas de freios, né, desempenho de roda, geometria, essas questões que é igual para todos os carros. Agora o que não é igual, desgaste do motor, né, óleo, carro elétrico não tem, né? E os outros custos em geral. Então isso daí que as pessoas não levam em consideração no custo, né? No final você coloca assim, no caso, exclusivamente o custo de combustível gasto, né? Igual eu disse aí, gasta em menos de R$300 de carga para o carro, né, de energia. Mas não é só essa conta que é feita, né? Tem que levar em consideração a manutenção do carro. Se você tem seguro ou não do seu carro, né? É um custo a mais, né? Tive alguma multa que eu percorri nesse trecho todo, pelo menos no aplicativo que eu uso aqui, não chegou nenhuma até o momento, né? É instantâneo quando chega as multas notificadas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas é isso aí, pessoal. Já passei Domiciliano Ribeiro, estou chegando aqui em Cristalina, né? Então, observa aí atrás aí que tá lotado, né? Tem uma mala média aqui atrás de mim e uma mala pequena aqui, tem uma mochilinha de costa, né? E uma outra mochilinha lá atrás, junto com o step, né? Que eu mostrei no vídeo anterior, certo? E tem 3 pessoas aqui no carro, beleza? Mas é isso aí. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o odômetro agora, 9.135 quilômetros percorridos no carro. E agora eu tô com o ar-condicionado ligado desde quando eu saí, 232 km de autonomia do carro. Então até a próxima aí, pessoal. Valeu, obrigado.